Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Feliz Dia Mundial da Cobra. Sabia que Arbok ao contrário é cobra? E Ekans ao contrário é snake, serpente? Que nomes criativos. Eu me pergunto, será que existe alguma outra coisa em Kanto também com o nome, com alguma piada? Em comemoração ao Dia Mundial da Cobra, hoje nós vamos falar sobre Pokémons Cobra como um todo, mas começando pelo Arbok, que é um dos mais interessantes pra mim e o principal motivo desse vídeo existir. Tirando o nome sem criatividade, ele tem algumas coisas interessantes o suficiente para poder comentar sobre ele, para ele ter um holofote, mas o que exatamente o Arbok tem de tão especial? O que ele tem de mais? Bom, ele é o primeiro Pokémon com uma forma regional. Pra quem não sabe, o Arbok ao longo de cada região teve algumas formas variantes. Em Pokémon Yellow é mencionado que existem 6 padrões conhecidos, e depois em Ultra Sun e Ultramon, esse número sobe para 20. Os conhecidos são o padrão das artworks que atualmente é usado desde Fire Red Leaf Green e da 4ª geração em diante, o de Red, Green, Blue e Yellow com essas marcas diferentes nas costas, o de Gold, Silver Crystal, Ruby, Safira e Emerald com a marca mais macabra, o que é usado em Pokémon Ranger, além de é explicado nas artes de conceito que os seus padrões mudam de acordo com o que o treinador ordena. O Arbok da Agatha até usa isso no mangá. Isso também foi referenciado no episódio 166 do anime, onde o Carvalho explica sobre cada uma delas durante o segmento no final dos episódios. Mas ainda tem mais. Existe o Arbok sombrio do TCG, o Arbok da Jessie Concepts é diferente o suficiente, e teve também um exclusivo para uma coleção de CD do Game Boy. Isso é um dos pontos importantes para o design do Pokémon, sendo parte dele, isso sempre fez parte dele, sendo até a forma que o Pokémon usa o seu antigamente particular golpe, Glare, olhar penetrante. O golpe é uma referência a basiliscos. Seres mitológicos conseguem paralisar a sua presa só com o olhar, como você faria ao virar para trás e ver uma cobra. E por essa referência, o Arbok como um todo faz parte do grupo de ovos de dragão, podendo brincar com alguns outros Pokémon desse mesmo tipo. Inclusive, vale mencionar também, o Arbok é literalmente uma cobra e não uma serpente. Os nomes fazem muita diferença, então, mas nesse caso não precisa de muita explicação do porquê o seu tipo é venenoso. Como ele é baseado numa cobra e ele é um dos animais mais efetivos em injetar veneno. O Ekans, no entanto, é uma serpente. Inclusive, aproveitando que a gente comentou e mencionou dele, eu descobri que o Ekans é o Pokémon que está há mais tempo sem ser mencionado por uma Pokédex dentro do anime. Ele nunca foi escaneado. Então, desde o episódio 2, que foi quando ele surgiu no anime, até hoje, ele não foi mostrado na Pokédex de alguém. Mas o Arbok não é a única cobra, serpente, ofídia, que tem coisa interessante sobre ele. Vamos falar de alguns outros, como o Onix. O nome dele originalmente é Iwaku, de Iwa e Snake, mistura de pedra e cobra. Mesmo que as pessoas imediatamente pensem automaticamente em minhocas. Parece estranho, mas o comportamento de cavar buracos é normal entre alguns tipos de cobra. Se esgueirar por buracos faz parte. O Pokémon até mesmo referencia ser uma cobra com um trocar de pele. Lagging Tail é o item que se parece até com a cauda do Pokémon. É como se fosse a pele da cobra que foi deixada para trás. Por isso, Lagging, ficar para trás, é com A. Mas não só isso, também na sua habilidade Weak Armor, onde Pokémon soltam parte da sua camada de pedra para ficar mais rápido. Isso mostra suas conexões com cobra no geral. É fácil de ver, mas existem alguns outros que são um pouco mais difíceis. Sandaconda é outro que, embora na mesma área, tem as suas diferenciações. O seu nome é todo errado, ele não é uma anaconda, e sim uma serpente. O seu nome japonês é Sadaija, de Sand, areia, e Daija, serpente. Mais uma vez, a equipe de tradução trocando animais e confundindo as pessoas. Mas também ele é complicado. Ele também pode ser uma referência à cascavel chifruda, que se move por dunas de areia, se enrolando e movimentando como uma onda. Além da piton real, que se envolve e enrola como uma bola. Então, cascavel, piton, serpente e anaconda. São 4 coisas diferentes juntos. Assim, fica difícil. Vamos tentar achar uma pra ser a sua símbolo principal. Sua habilidade é Sandspit, cuspir areia. Vem de uma referência às habilidades de cobras de cuspir veneno. É uma espécie diferente, é Naja. Ok, é aquilo. A gente já comentou algumas vezes. Pokémon às vezes são uma junção de várias coisas diferentes. Eles pegaram literalmente várias coisas de vários tipos de cobra diferentes na hora de fazer a Sandaconda. O importante é a areia. Mas nem todo Pokémon é assim, tem algumas que são mais simples. Por exemplo, o Seviper. Ela é perfeitamente simples. Viper, víbora. É só uma víbora normal que tem dentes gigantes enormes para inserir o veneno e que atacam geralmente à noite. É triste também já que antigamente se colocavam víboras e mangustos para brigar por entretenimento, o que é bem bosta quando você para pra pensar, mas é o que explica a rivalidade entre Seviper e Zangoose. Inclusive parece sem graça, já que veneno tem uma vantagem, mas mangustos são imunes a veneno.
e isso é referenciado até nas habilidades do Pokémon Immunity e Toxic Boost. Mas, voltando para as cobras. A gente com Sandaconda e Onix já percebe que nem todo Pokémon cobra tem alguma conexão com veneno. Existe uma diferença entre venenoso e peçonhento. Resumidamente, peçonhas são animais que conseguem injetar esse veneno, enquanto venenosos são aqueles que conseguem produzir um veneno sem ter um método de injetar no seu alvo, basicamente sendo improváveis de serem comidos. Serperior é baseado bem provavelmente na cobra verde. É bem autoexplicativo. Keelback Snakes não são tão venenosas, elas têm um foco maior em velocidade e capacidade de se pendurar. E são verdes. Pra se camuflar em meio às árvores, tudo perfeito pro Pokémon do tipo planta. O Pokémon também são uma referência à realeza francesa, de acordo com Ken Sugimori. Você consegue até mesmo ver a Fleur de Lis nele, além da pose do Pokémon com os braços pra trás, te olhando de cima, com um ar de superioridade. E sim, ele tem braços. Mas peraí, você disse França. O Pokémon de Unova referenciando a França que vinha na geração seguinte, em Kalos. Interessante. Além disso, tem uma piada aqui. Logo antes da Pokédex do Serperior, a gente encontra Victini, o Pokémon que é baseado em Ozagiringa, que é quando você corta maçãs em formato de coelho. Então, logo antes da serpente, tem uma maçã, na região dos Estados Unidos, que estão extremamente religiosos. Eu vejo a referência. E falando em crimes religiosos, Dunsparce é um Tsushinoko. Mas por que ele tem uma cauda de abelha? Bem, o Tsushinoko também é conhecido como Bati-Hebi, cobra-abelha. Talvez por isso sua cauda parece o ferrão de uma abelha. Lendas diziam também que o animal consegue engolir a sua própria cauda e rolar como uma roda, por isso aprendi o ataque Rollout logo cedo. A gente já explicou na série de vídeos explicando todos os golpes como esse golpe funciona, mas ele não tem muito mais a comentar. Dunsparce não teve muito amor. Ainda. Mas pera, eu falei de uma cobra, o Dunsparce, ele mordendo ele mesmo pra poder rolar. Não é meio ruim uma cobra morder a si mesmo? Veneno pode acabar mordendo e envenenando a si mesmo? Bom, depende. Existem cobras que são imunes ao seu próprio veneno, então elas podem se morder-se a si mesmo sem algum problema. Mas também é possível que ela acabe não sendo imune. Existem formas diferentes de vários tipos de cobra diferentes serem imunes ao seu próprio veneno. Mas de qualquer jeito, o Dunsparce é relevante, já que não tem veneno, igual algumas outras cobras também. Sendo de um Pokémon pouco amado como Dunsparce indo para um lado de um Pokémon que é amado até demais, a ponto de ser um Pokémon comum entre 7 líderes de ginásio diferente, Gyarados. A serpente marinha é um pouco complicado. Eu ainda quero uma cobra tipo água completamente separada de uma mitologia de dragão. Afinal, cobras são encontradas em todos os oceanos do planeta, exceto o Atlântico. O que é meio assustador. Mas Gyarados serve por enquanto. O Pokémon que pode ser encontrado do level 1 ao 100 selvagem nos jogos é uma serpente marinha. Cobras marinhas são encontradas pro sul do Japão, no Triângulo de Coral, perto da Indonésia. Eu sei que automaticamente você pensa na carpa que vira o dragão, mas não é só isso. Afinal, a história do Gyarados é mais sobre como ele perdeu seus poderes de dragão por não se portar como um. Faz parte da mitologia japonesa, causando sempre destruição a um dia, então ele perdeu a sua carteirinha de dragão, tendo somente os poderes dele, que na mística japonesa e adjacentes, como a China, é sobre animais que controlam os ventos, e por isso ele tem o tipo voador. Lembrando que voador é um substituto para vento e pássaro. A gente até explica isso nesse vídeo. Mas ele não é a única serpente marinha. Milotic é até o seu contraparte. Enquanto uma serpente marinha rebaixada dos dragões é focada em batalhas, aqui o ser mais místico com Milotic, juntamente do Vaporeon, é um Pokémon baseado em sereias. A versão do Contest, um para ginásio, outro para Contest, é a coisa que acontece na terceira geração. E toda essa conexão é mostrada já que são dois peixes completamente inúteis que viram serpentes extremamente poderosas. Sendo que esses dois peixes são os Pokémon que têm a maior melhora quando evolui, o maior aumento das estatísticas, quando você compara o antes e depois, além de terem o mesmo BST, que é a soma total de todas as estatísticas do Pokémon já evoluído. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a última cobra do vídeo, Zygarde, que é baseado na cobra de Midgard. O Zygarde, as suas 3 formas são baseadas nos 3 filhos de Loki, Fenrir, o cachorro, Jormungand, a serpente, e Hel, o Megazord. Mas no final, nada de realmente interessante que a gente já não tenha comentado no Pokémitologia desse Pokémon. Então, se quiser saber mais sobre ele, o Pokémitologia.